Jesus nos deixou, permaneça entre nós. Esse é o meu desejo. Já agradecendo de antemão o convite dessa casa que me acolhe com tanto carinho. E vou fazer, falar as palavras do Cláudio, peço paciência para vocês aqui para comigo. Eu não venho como palestrante, mas a gente vem como uma reflexão do Evangelho, da doutrina espírita, de algum assunto que com certeza vai fazer a gente refletir e preencher o nosso íntimo de informações, para que o dia que a espiritualidade precisar utilizar para a gente inspirar a gente tenha recursos internos para a gente poder favorecê-los nas orientações que eles têm que nos dar. Nós vamos refletir hoje sobre uma página do Evangelho intitulada Os Infortúnios Ocultos. Deixa eu a responsabilidade, gente, não é fácil não, viu? Mas a gente se propõe a fazer o trabalho e a espiritualidade que já está aqui, vem nos auxiliando desde cedo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que está no capítulo que sua mão esquerda não saiba que a sua mão direita faz, né? E é uma mensagem intitulada Os Infortúnios Ocultos. Eu vou ler um trechinho só dessa mensagem, para depois a gente refletir sobre ela. Diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e observamos campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito desses infortúnios. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. E aí ele exemplifica. É o caso, por exemplo, das pessoas que permanecem no leito de dor sem se queixar. Diz assim: são esses infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham nos pedir a assistência. Então aí vou trazer para vocês uma reflexão sobre isso. Nas grandes calamidades, realmente, a gente vê como se junta a solidariedade quando acontece alguma tragédia e como a gente se junta, se une para fazer campanhas, tudo, né? E ao lado dessas tragédias, é chamada a atenção nessa mensagem, existem as tragédias individuais, que são esses infortúnios ocultos. E para que a gente também possa entender, às vezes a gente tem que recorrer ao dicionário para a gente fixar melhor o entendimento de algumas palavras. Então, infortúnio. O que é um infortúnio? É uma desdita, é uma infelicidade, é um fato infeliz que acontece a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então, por isso que ele diz que nas grandes tragédias, nas grandes calamidades, a gente se reúne, são os infortúnios coletivos, que está aí a nossa amostra, né? Mas ele pede para a gente prestar atenção nos infortúnios ocultos. E quando eu leio isso, fico pensando, e aí me vem à mente, imaginemos nós, subindo ali no texto, né? E a gente olha a cidade assim à noite, cada lampadinha acesa é um lar, uma casa. Quantos dramas, quantas alegrias tem em cada luzinha daquela. Eu fico imaginando, gente, quantos dramas, né? Quantas situações. Então a gente fica observando como que é enorme. E às vezes a gente não percebe isso, não presta atenção, porque a gente está muito ligado em nós, a nossa individualidade, né? Então ele fala, é o caso de pessoas que permanecem no leito de dor sem reclamar, sem pedir assistência. E a gente descobrir isso daí, né? Mas nós também temos os casos das dores das almas, porque não é só a dor da saúde física. E que, uma parte, né, que trabalho maravilhoso, eu escutei aqui o Cláudio explanando, que é feito nessa casa, né? É uma maravilha, porque nós, quando estamos lá fora, sozinhos, a gente precisa de que alguém olhe esses nossos infortúnios e estenda as mãos para nos socorrer, né?
Muita gente interpreta essa passagem, porque ela é mais extensa, e ela continua narrando. É muito bonito, depois, para quem quiser aprofundar, ela narra a situação de uma senhora que vai prestar caridade, e aí ela leva a filha junto. É muito linda essa mensagem. Mas vamos lá. Muita gente interpreta essa passagem, dos infortúnios ocultos, apenas com o compromisso de socorrer as dificuldades materiais. Né? Porque a gente falou das tragédias coletivas, falamos de campanhas, o que é? Que a gente fala da água, da roupa, de todo esse auxílio, né? É lendo engano achar que esse texto se refere só a isso. É fato que existem pessoas, seres com muitas necessidades materiais. Isso na nossa sociedade, isso é inquestionável. Porém, muito maior é a quantidade de gente com escassez de amor, de fé, de sonho, de carinho, de objetivos. Tudo isso são as maiores dores íntimas, principalmente relacionadas ao campo afetivo. Porque todos nós somos necessitados de carinho e afeto. Por que a gente se recorre a um grupo assim que nos acolhe? Porque a gente, todos nós dependemos e necessitamos de carinho e afeto. E a mensagem ali, ela nos chama atenção para quê? Para que a gente descubra esses infortúnios sem que venham nos pedir assistência. A gente tem que educar o nosso olhar para observar quem está precisando desse atendimento, né? Para enriquecer, então, a nossa reflexão, eu trouxe uma passagem que o Chico fala da cruz de palha e da cruz de ferro, porque no fim ele vai falar desses infortúnios ocultos, né? Aquele livrinho, eu falo livrinho, que é A Sombra do Abacateiro, não sei se vocês já ouviram. Se tiver oportunidade, é um livrinho pequenininho. Carlos Bacelli, que no ano de 81, 82, 83, era assim. Chico, aos sábados, ele às 2h da tarde, ele ia para a periferia, à sombra de um abacateiro, e ali se reuniam aquele pessoal, e ele explanava o evangelho, explicava. E normalmente, quando ele fazia isso, normalmente de sábado, vinham pessoas de fora, ilustres companheiros, que vinham a visitar Chico. E ele, não importava quem estivesse na casa dele, essa hora ele demandava ali para aquele lugar e ia. E as pessoas também iam, né? E ali, ao explanar o Evangelho, normalmente eles narram esse livro, A Sombra do Abacateiro, que cada um daqueles companheiros de Chico fazia uma explanação de 5 minutos cada um sobre aquele Evangelho que era lido. E o Bacelli fez o quê? Ele compilava, ele escrevia aquilo que o Chico falava desses evangelhos. Então é muito rico de exemplos. E eu pensei aqui, porque nós estamos falando de infortúnios, né? Ocultos, e o Chico fala, após a leitura de uma página do Evangelho intitulada A Paciência, não é à toa que você citou, né, Cláudia? Da paciência, Ver como está no ar as coisas. E eu vou ler um pedacinho porque ele vai falar justamente, Chico, né, da cruz de palha e de ferro, dessa parte do Evangelho, intitulada A Paciência, mas eu vou pegar só um trechinho. Diz assim, esse espírito amigo: sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade, que consiste em dar a esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe outra, bem mais difícil e, por consequência, mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para ser instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar à prova nossa paciência. E aqui, sei que a vida é difícil. Ela pode ser comparada a 1000 alfinetadas que acabam por ferir. E Chico pega esse gancho dessas 1000 alfinetadas que acabam por ferir. Porque é assim, né? Quando aqui esse espírito pede a paciência para suportar
com fé, amor e coragem, aqueles que são instrumentos na nossa vida de pôr à prova a nossa consciência. Né? E aí ele vai dizendo, tomando a palavra, então cada um, nesse livro, cada um faz uma reflexão e Chico diz assim: muitas vezes nós suportamos um espinho grande, uma prova grande, uma ofensa de caráter público que nos torna até vaidosos. Por quê? Porque aparecemos como pessoas que perdoam, como heróis da sociedade, né? E ele fala assim, mas não é tão difícil sofrer assim quando contamos com o conforto e a solidariedade de muitos. Porque não é isso que acontece? Às vezes a gente está ali e vem um solidário, e vem tenha força, coragem, vem ali animar a gente, né? Mas Chico fala assim, mas a mensagem nos chama a atenção para as pequenas alfinetadas que acabam por ferir. Às vezes a pessoa aceita, né? Suporta uma ofensa pública, mas não suporta uma criança violenta dentro de casa, um filho desequilibrado, as dificuldades criadas pela parentela. E aí a gente vai escutando isso e com certeza cada um de nós sabe se situar, né? Chico, né, sempre interpretando as intuições, as inspirações de Emmanuel, diz assim, que nós precisamos estar atentos no dia a dia para esses pequeninos problemas que ninguém vê, somente nós sabemos que nós vemos. A cruz do Cristo, ele vai falar, que a cruz do Cristo foi a cruz do Cristo. Né? Nenhuma cruz tinha o tamanho da dele, porque a época do Cristo, qualquer deslize ali que tinha punição pela pena de morte, pela cruz. Mas a cruz do Cristo era diferente. E aí ele fala que na vida social, nós temos a cruz de ferro e a de palha. Bom, a cruz de ferro com certeza é a mais pesada, não é isso que a gente pensa? E ele diz assim, a cruz de ferro são essas ofensas públicas. Conseguimos carregar com mais facilidade, por quê? Porque a gente tem a solidariedade do povo. Daqueles que nos querem bem, mas a cruz de palha é o que poucos de nós conseguimos carregar. O que seria essa cruz de palha, segundo Chico? Ele diz assim, é o tapa em forma de palavras, e às vezes é melhor você levar um tapa do que uma palavra que vai te ferir, né? Vai disparar aquele gatilho que te faz virar assim, né? Pensar naquilo que você é ou não. É a agressão pelo olhar, é a indiferença, é aquela frase solta que vem em forma de indireta. E ele diz assim, então a cruz de ferro, apesar da gente achar que é pesada, ela não é tão pesada. A de palha sim. Por quê? Porque são essas pequenas alfinetadas a todo instante daqueles que gostam de relembrar as nossas falhas, criticar aquilo que a gente faz, né? Nossas quedas, remexendo as nossas feridas. Por quê? Porque na hora, principalmente dentro, né, do nosso convívio familiar, que é, porque fora é mais fácil, mas dentro, sabe daqueles nossos defeitinhos, daquelas nossas mazelas, e ali se cutuca, né, remexendo a ferida. São esses infortúnios ocultos que muitas vezes só Deus vê. Só a gente sabe e Deus vê, né? Então, a gente vai pensando nesses infortúnios. Mas que infortúnios são esses? Né? Podemos ver. Muitas vezes, para fugir dessas dores, dessas desditas, a gente busca bengalas para anestesiar os nossos sentimentos, né? E aí as bengalas fazem como bebidas, drogas, relacionamentos fúteis. Porém, essas fugas e as dores continuam lá. Porque se a gente não identificar o nosso problema e buscar fundo, autoconhecimento, para a gente poder ir resolvendo a miúde, e lembrando ainda que o Cláudio disse assim, que às vezes tem muitas dores, mas a gente tem que focar numa, né, Cláudio? É isso. A gente tem que... Por quê? Porque se a gente pegar todas, nós temos várias dores, vários desditos, vários conflitos, mas a gente precisa identificar um que mais incomoda e ir naquele objetivo. E não é uma coisa assim de fácil solução, de imediata solução, mas atrás da solução daquele vem as outras soluções, né? E a gente julga muitas vezes as pessoas pelo que elas demonstram por fora. E não paramos para pensar
O que elas estão carregando dentro? Suas frustrações, desilusões, mágoas, medos. E muitas vezes, todo esse conflito são causas de depressões, suicídios, né, tristezas. E algumas pessoas se tornam rígidas para o mundo por causa dessas dores, se tornam amargas, revoltadas e querem descontar no mundo essas dores. E para a gente, mas como que é? Eu gosto, quando estou estudando, de pegar um exemplo prático da vida para a gente poder entender aquela literalidade, né, daquela frase. Então, alguns endurecem por causa dessas dores, e se tornam amargas, revoltadas e querem descontar no mundo. E aí eu busquei um episódio da vida do Divaldo, que está naquele livro Semeador de Estrelas. Esse livro, Sueli Caldas relata algumas passagens do Divaldo, e ali ela vai, depois ela destrincha aquilo lá, ela vai refletir em cima. Mas eu vou trazer só um pedacinho de uma passagem intitulada A Louca. E diz assim, o Divaldo fala, ele narra para ela a situação e fala assim, que se a pessoa é grosseira conosco, não nos ofendamos com essa atitude. Vai ver que a pessoa tinha um motivo oculto, um infortúnio oculto. E ele diz assim, que quando ele era muito jovem, lá em Salvador, e aí ele começou a trabalhar, e ele comprou um sapato de camurça branca, marrom, daquele, né, que era moda naquele tempo, jovem, ele comprou, e aí ele quis passear, né? E ele pega um ônibus, aí ele lá narra, cheia, e eu falo que ele narra sobre a emoção dele. Então eu não consigo traduzir a emoção dele, mas vou falar da forma que eu resumi dessa passagem. E ele entra no ônibus, aí ele diz que naquele ônibus que ele entra, sabe aquele ônibus que vai gaiola, que vai papagaio, tudo, e aí ele entra ali lotado e fica em pé. Aí de repente entra um homem zarrão, bem grandão lá, né, e entra e vai empurra um pro outro, chega ali perto dele e faz assim, pisa no pé dele, né, naquele sapato. Que ele olha o sapato, todo destroçado, né? Ele falou assim, senhor, você não tá vendo meu sapato aqui? Eu tô assim, e fez assim, nossa. Aí ele ficou nervoso, e falou assim, aí o primeiro ponto ele já puxou a cordinha do ônibus, e quando ele foi descer, não sei antes, né? O que você faria no lugar dele, né? Não sei antes dar empurrão no homem, né? E saiu do ônibus. Pronto, tudo bem. E ele diz assim que nessa época, dos seus 18, 19 anos, ele era médium, mas ainda não era espírita. E ele fazia um atendimento numa casa. E ele, certo dia, ele fazendo atendimento, quando ele olha na fila, assim, quem ele vê na fila? Aquele homem, bom, veio aqui para acertar contas comigo, veio me bater, né? E aí, quando ele se aproximou, ele perguntou, o senhor é o Divaldo? Ele fala que sim. Aí ele fala assim, olha, eu vim lhe pedir uma caridade. Estou com um problema muito sério. A minha esposa está louca. Eu tenho 4 filhinhos, trabalho nas docas. E estou a ponto de matar, porque pela manhã eu tenho que amarrar a minha esposa no quarto, trancar meus filhos no outro para ir trabalhar. À noite eu volto, eu tenho que dar banho nela, nas crianças, fazer a janta, fazer o almoço para outro dia. E ele diz assim, já não aguento mais. Eu internei ela no sanatório, diz, mas tirou ela de lá. Aí ele disse que levou ela no candomblé e disse ela que ela tem espírito. Aí que ele diz assim pro Divaldo, eu ando provocando todo mundo, endurecido, né? Eu ando provocando todo mundo para ver se alguém me mata ou se eu mato, porque assim eu me livro dessa situação. Divaldo aí ele narra todo, tem toda uma narrativa, ele se prontifica a auxiliar aquela esposa e vai. Então, não vou destrinchar essa parte, porque não é a parte que a gente está refletindo. Mas, livrou a mulher do cativeiro ali, eles passaram a participar lá do centro. Aí um dia, Divaldo, ainda curioso daquela situação, disse assim, você lembra de uma passagem que você entrou no ônibus, e eu empurrei? Ele falou assim, seu Divaldo, naquele tempo eu andava tão louco, eu provocava as pessoas para ver se alguém me matava e matava a pessoa, porque assim eu iria para a cadeia e ficava livre dessa horrorosa situação, né? Aí
Divaldo fala assim, que aquele homem rude, aparentemente, era apenas um homem muito sofrido. Ele tinha um problema tão grande, tão grosseiro, que o tornara grosseiro, que são, na realidade, essas aflições, esses infortúnios ocultos. Então, quando a gente às vezes vê uma pessoa meio enlouquecida, às vezes querendo, né, dominar o mundo aí, bater em todo mundo, será que a gente sabe o que vai dentro da alma? E o que carrega, nós que estudamos as existências anteriores, que traz essa alma de outras existências também, não só dessa, que não consegue se resolver, situar. Então esse olhar é que a gente, essa reflexão nos ajuda, nos pede para ver, né? As dores da alma são penosas, são mais penosas que as dores físicas, porque a dor física, ela traz esse olhar de compaixão para nós, porque quando a gente está com a doença, vai lá, um leva água, outro leva remédio. Mas você vê como é difícil a gente cuidar de alguém depressivo? Porque a gente não entende. Mas a pessoa está bem, olha, aquela hora está rindo, mas aquela hora está triste. E como é uma dor da alma, o olhar da gente é diferenciado. Não é que está certo ou errado, mas é para a gente refletir, porque a gente não entende o que vai dentro, né? Nós somos seres humanos em processo de crescimento e evolução. Situações de adversidades acontecem nesse processo de evolução, não é verdade? É isso que a gente vem aprendendo dentro do Espiritismo, que essas situações são necessárias para despertar em nós essa necessidade do burilamento, do aprimoramento. Necessário ter coragem e confiança, sempre, né? Mas muitas vezes nós não temos condições de sair sozinhos dessas situações de infortúnio, não é verdade? Às vezes a gente está num drama tão grande, a cabeça da gente está a mil, e o que a gente precisa fazer? Aí tem uma carta de Tiago, no Novo Testamento, que serve de orientação. Só trouxe assim, ó, diz ela, um pedacinho só. Diz ela: sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Se a gente trouxer para nós, né? Se alguém está doente, chame aqueles que estão em melhores condições para que a gente não fala em ungir óleo, mas que a gente possa tomar um passe, para que alguém possa estender as mãos e dar esses fluidos magnéticos espirituais para a gente, para favorecer a gente. E tem uma partinha que Tiago fala assim, ele é o precursor, eu falo da psicoterapia, ele diz assim: confessai vossos pecados, vamos traduzir, confessai vossos dramas uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Olha, isso lá no Novo Testamento. Ó, confessai vossos dramas uns para os outros. Orai um pelos outros para serdes curados. O que é isso? Não é a terapia, não é a psicoterapia de hoje que a gente faz? Quando o Cláudio disse assim, aquele que necessita de uma conversa mais longa, né? Por que isso? Porque é necessário. Porque quando às vezes a gente está com problema, a mente da gente fica assim. Vocês já sentiram um momento que a gente começa a rezar um Pai Nosso, não termina? Começa a rezar uma Maria, não termina? Fica assim. E quando você começa a verbalizar, você vai pondo em ordem, você vai se escutando, você vai pondo em ordem o seu pensamento, as suas reflexões. Então, quando a gente se depara com um ouvido já educado a escutar, o que será que é isso, um ouvido educado a escutar? Uma pessoa que já desenvolveu a educação de ouvir. Porque às vezes a pessoa vem conversar com a gente, e fala, ai, muito obrigado. Tudo que você me falou, eu falo, mas eu não disse nada. Não é assim que às vezes acontece? Nós não dissemos nada, mas a pessoa foi organizando os seus pensamentos e a resposta dos nossos problemas está no outro. A gente aprende que as respostas estão dentro de nós. Só que a gente às vezes não tem como
definir ou como achar essas respostas se não verbalizar, se não organizar os pensamentos, né? Então são esses infortúnios ocultos, lembrando a passagem, que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que alguém venha pedir socorro. E numa conclusão, a gente recorre ao Livro dos Espíritos, quando fala, Kardec vai perguntar sobre essa necessidade desse ser social, da vida em sociedade. E hoje em dia, né, com essa experiência que nós tivemos de ficar em casa, isolados, e a gente aprendeu que nós podemos estudar, sim, nós podemos ter o Evangelho até através do virtual. Mas, vocês perceberam, pelo menos uma boa parte, que assim que nós pudemos sair de casa, nós voltamos a nos reunir aqui? Nós não podíamos estar em casa fazendo Evangelho no lar, online, ao vivo. Não. E a gente, por quê? Porque os Espíritos nos dizem que nós somos seres gregários, nós somos criados para viver em sociedade. Por isso a gente busca o recurso de um de outro. Que não foi inutilmente que Deus deu as faculdades, a palavra e outras faculdades, para que o homem vive em sociedade. Não foi inutilmente. Foi para que a gente pudesse se auxiliar uns aos outros, né? Por isso, os homens buscam por instinto o convívio social. E assim todos devem contribuir para esse progresso. Então, quando estamos aqui também, às vezes, a gente pensa, eu vim aqui para receber, assim, vocês não sabem, mas a maioria de nós aqui está doando, está favorecendo, está fornecendo energias para que a casa recolha essas entidades que cuidam aqui dos vários trabalhos, recolham daqui. Por isso a necessidade, quando a gente pensa assim, de manhã eu vou lá no centro, né? Já trabalhar, pelo menos aquele dia, trabalhar o nosso sentimento, trabalhar tudo, para que a gente possa ser auxiliar nesse progresso, né? O homem deve progredir, mas sozinho ele não possui todas as faculdades. Eis porque ele precisa de se relacionar. E numa das perguntas diz assim, por que a gente precisa reencarnar? Não é isso? Porque fala assim, nós podemos progredir só no mundo espiritual, porque a vida verdadeira é o espírito. Mas acontece que nós precisamos estar encarnados para aprender e para auxiliar a criação, né? Para a gente fazer parte da obra da criação. E qual é a nossa parte? Nós temos obrigações. Quer queira ou quer não, a gente tem que pensar. Oi? Tá bem? Vamos lá? Espera uma aguinha, Cláudio. Acho que uma aguinha, né? Às vezes pega um calor. Deixa ela sentadinha. É bom? É. Tá? Então vamos lá. Estamos 15 minutos, já está terminando, né? E a gente pensando nisso, né? E só uma coisinha que eu gostaria de trazer, que hoje até eu escutei um videozinho daquela Isabel Salomão, e ela citou uma maneira sobre a paz, o perdão no lar, e ela disse assim, que a gente precisa educar a palavra para educar o pensamento, para educar o sentimento. Eu sempre pensei ao contrário, que eu precisava primeiro educar os sentimentos.
Porque educando o sentimento, eu ia educar o pensamento. Educando o pensamento, eu ia educar a palavra. Mas fez muito sentido. Porque, primeiro, eu preciso educar a palavra. Porque educando a palavra, eu vou me limitando. Quando eu começo a educar a palavra, os meus pensamentos vão modificando. Eu modificando o pensamento, o meu sentimento modifica. Achei maravilhoso, né? E quando eu falo assim, para a gente desenvolver esse ouvido educado, o que é ouvido educado? Ouvir mais. Porque a palavra é dócil também. Porque quando alguém nos procura para confessar os seus dramas, se encontrar em nós uma pessoa rígida, que não tem indulgência, e aí a gente vai lembrar de uma passagem do Evangelho que fala da indulgência, e exatamente nesse ponto. Fala assim, quando a pessoa é rígida, ela desanima, ela afasta, ela irrita. E quando você é indulgente, você anima a pessoa, você atrai a pessoa, você reergue a pessoa. Então é nesse sentido, tá? Que eu trouxe essas informações para a gente educar o nosso olhar, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos. Por quê? Porque normalmente tem pessoas mais necessitadas que nós ao nosso entorno. Para encerrar mesmo, eu vou terminar com uma citação de Emmanuel do livro Fonte Viva. Também é uma dica de leitura, né? O livro Fonte Viva, para mim, é um livro assim, estupendo. Se um dia alguém montar um grupo de estudo desse livro, tá? Eu sou a primeira a me candidatar. Se vocês um dia montarem, eu não esqueço de me convidar. O livro Fonte Viva de Emmanuel. E ele acorda e ajuda. Pincelei só algumas frases. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quando possas. Esse quando possas é o limite de cada um, né? Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira somente para si. Em qualquer parte do universo, nós somos usufrutuários do esforço e sacrifício de milhões de existências. E existência aqui nós não falamos só de seres humanos, mas de todo ser vivo e de tudo o que é aqui do mundo, nós somos dependentes, né? Cedamos algo de nós em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. Na reflexão, encerrando. Aprender então a identificar os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe identificar sem que venha nos pedir a assistência. Então era essa a mensagem da noite, que Deus nos proteja, que Jesus, né, se faça presente sempre, que a gente possa lembrar dos infortúnios ocultos. Quando a gente vê, então, aquele mundo de luzinha acesa, aquela janelinha, lembra, em cada pontinho tem um drama, uma alegria. Uma não, né? Porque cada ser que mora dentro daquela casa, né, tem os seus conflitos, as suas alegrias, as suas resoluções. Então eu penso nisso e falo, nossa, né, que Deus está presente em cada um. Mas André Luiz fala que Deus auxilia suas criaturas através das próprias criaturas. Então nós precisamos desenvolver esse olhar. Obrigado pela paciência, tá? Pela atenção maravilhosa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.